Fala, cristãos, irmãos e abençoados, belezinha? Galera, hoje a gente vai para a segunda aula do princípio fundamental da contagem. Na verdade, é mais resolução de alguns exercícios para que esse princípio fique bem fixado, já que ele vai ser extremamente importante para todo o desenrolar de análise combinatória, belezinha? Então, sem mais enrolação, vamos lá para as questões. Bom, tá aí a primeira questãozinha, certo? Usando os dígitos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar? Bom, primeira coisa que você tem que estar atento aí nesse problema é que ele fala quantos números naturais de 3 algarismos eu posso formar. Ele quer que eu forme, né? Quantos números naturais de 3 algarismos será que eu poderia construir, criar? Então, se o meu número é um número natural e de 3 algarismos, ele não pode começar com zero. E, professor, por que ele não pode começar com zero? Porque, por exemplo, gente, você concorda que o número 0,23 não é um número de 3 algarismos? O 0,23 é a mesma coisa que 23. Quer dizer, esse zero aqui na primeira posição, ele não tem influência nenhuma, tá? Então, esse primeiro dígito não vai poder ser zero. Outro detalhe, se você perceber, o enunciado diz que ele quer 3 números naturais de 3 algarismos, mas ele não fala se esses algarismos são distintos ou não. Então, se ele não bota a restrição de que os algarismos precisam ser diferentes, precisam ser distintos, significa, se ele não impõe essa restrição, significa que você pode repetir algarismos. Beleza? Então, um número, por exemplo, 222 é um número perfeitamente possível para essa situação. Ok? Então vamos lá, eu vou pegar o meu problema, vou dividir esse meu problema em 3 etapas, que seria escolher os algarismos para a primeira posição, para a segunda posição e para a terceira posição. Ok? E aí vem uma observação que eu queria deixar para vocês, que é a seguinte, ó, sempre que você dividir o seu problema em etapas e alguma dessas etapas tiver restrição, você deve iniciar a distribuição dos elementos, né, as distribuições das possibilidades, justamente por essa etapa que tem restrição. Então, se você perceber nesse nosso problema, a etapa que tem restrição é essa primeira aqui, ó. Por que ela tem restrição, professor? Porque ela é a etapa que não pode ter um algarismo específico que é o zero. Então, eu vou iniciar a distribuição por ela, beleza? Então, ó, o meu zero, inicialmente, ele fica fora da brincadeira. Eu só vou ter aqui do 1 ao 5 para ocupar essa posição. Quer dizer, eu vou ter 5 possibilidades para a primeira etapa. Uma vez que um dos números ficou, vou passar para a segunda etapa. Na segunda etapa, o zero ele pode participar tranquilamente. E aí, então, eu não vou ter só 5 possibilidades. Se você perceber agora, eu vou ter do 0 ao 5, que me dão 6 possibilidades de número. Então, na segunda etapa, 6 possibilidades de número. E na última etapa, de novo, como eu posso repetir algarismo, né, não tem problema dos números se repetirem, eu tenho também 6 dígitos à minha disposição. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente já viu que quando eu divido o meu problema em etapas, vejo o número de possibilidades de cada etapa, basta agora que eu multiplique esses valores para eu ter o total de possibilidades. No caso, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 6 dá 180. Então, eu tenho 180 números de 3 algarismos que eu posso formar. Números naturais de 3 algarismos que eu posso formar. Belezinha? Vamos para o segundo exemplo. Usando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Ó, essa é um pouco parecida com a de cima, né? Ele fala em números naturais, ó, só que agora ele diz que esses números naturais são pares e os 3 algarismos são distintos, certo? Então, quais são as observações que eu posso fazer aqui? Ó? Primeira observação, eu não tenho o zero como opção, ó, então não tenho que me preocupar se ele vai começar ou não com zero, porque eu não tenho o zero como um algarismo para distribuir, então não tem problema.
Porém, o número ele é um número par. Se ele é um número par, necessariamente ele tem que terminar com um dígito par. Se o meu número formado é par, ele necessariamente tem que terminar com um dígito par. Beleza? Segunda observação para esse problema. Os algarismos são distintos. Então, se eles são distintos, não podemos repetir algarismo. Então, não podemos repetir algarismo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Pega o seu problema. Vou dividir em 3 etapas também. Ó. 3 etapas. Só que agora, perceba que esta etapa última é a etapa que tem restrição. Porque o meu algarismo ele tem que ser par. Ou melhor, perdão, o meu número tem que ser par. Se o meu número tem que ser par, essa última posição tem que ser ocupada por um algarismo par. Então, para essa última posição, eu só tenho duas possibilidades. Ó. Ou eu uso o 2, ou eu uso o 4. Então, para essa última possibilidade, tem 2 ou 4. Quer dizer, eu tenho duas opções. Tá? Espera aí que esse 2 ficou horrível aqui. Vou melhorar aqui. Duas opções. Beleza? Dessas duas opções, uma vai ocupar essa posição. Lembrando que agora eu não posso repetir o algarismo, certo? Então, do 2 ou do 4, um vai ocupar lá. Vamos supor que quem ficou lá foi o número 4, certo? Então, para a próxima casa, e aí tanto faz, qualquer uma das duas, eu vou escolher essa daqui para distribuir, porque não tem restrição em nenhuma delas. Então, para essa próxima casa, o 4 não pode mais, certo? Significa, ó, só para deixar claro, a gente escolheu o 4 para essa última posição. Então, ele sai da brincadeira que eu não posso repetir mais. Quantos dígitos me sobram para essa primeira casa? Pode ser o 1, o 2, o 3 ou 5. Então, me sobram 4 possibilidades. Beleza? Vamos supor que dessas 4 possibilidades, o número 5 tenha ficado nessa posição. Então, quantos dígitos me sobram para a próxima casa? Vão me sobrar aqui agora o 1, o 2 e o 3. Quer dizer, vão me sobrar 3 possibilidades. Beleza? E aí, pelo PFC, para eu saber o total de números que eu posso formar, basta que eu multiplique essas crianças. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24 possibilidades. Show de bola? Terceira questão, pessoal. Quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, esse probleminha é parecido com o probleminha anterior, porque ele fala em números naturais, ele diz que o número formado tem que ser um número par, ele tem 3 algarismos distintos. A diferença básica aqui é que ele não diz para mim quais são os algarismos que eu posso usar. Então, como ele não define para mim os algarismos que eu posso usar, significa que eu vou poder usar do 0 ao 9, certo? Então, eu vou poder usar o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou poder usar todos eles. Outro detalhe que ele diz para mim, ó, que aí eu tenho que lembrar, se o número formado é par, ele tem que terminar com um dígito par, certo? O último dígito dele tem que ser par. E outra coisa que ele diz também é que os algarismos são distintos. Se os algarismos são distintos, significa que eu não posso repetir algarismo, beleza? Então vamos lá, são 3 números, né? Ou melhor, é um número natural de 3 algarismos, então eu vou dividir o meu problema em 3 etapas. Como ele tem que ser par, a última etapa ela tem uma restrição aqui. Pelas minhas possibilidades, a última etapa ou é 0, 2, 4, 6 ou 8. Quer dizer, eu tenho 5 possibilidades para essa última etapa. Ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Certo? 5 possibilidades. Como os algarismos são distintos e eu não posso repetir,
O número que ficar na última posição eu não posso repetir mais. O algarismo que ficar na última posição eu não posso repetir mais de um número. Beleza? Então suponha que ficou o 0 aqui. Ó. Se foi o 0 na última posição, o 0 ele não está mais na brincadeira. Então me sobra do 1 ao 9. Certo? Então me sobram 9 possibilidades. Dessas 9 possibilidades, uma vai ocupar essa posição. Vamos supor que foi o número 8. E aí me sobram então do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Quer dizer, me sobram 8 opções para o próximo algarismo. E aí o total de possibilidades seria 9 vezes 8 vezes 5. Beleza? Teoricamente estaria tudo tranquilo. Se você perceber, vai haver um probleminha aí, que é o seguinte. Suponha que o último dígito não tenha sido o 0 como a gente supôs inicialmente, certo? Suponha que esse último dígito, que tenha ocupado essa última posição aqui, tenha sido não o 0, e sim o 2, por exemplo. Suponha que tenha sido o 2. Se foi o 2, quer dizer que o 2 é que sai da brincadeira. Eu não posso usar mais o 2. Beleza. Só que quando eu vier para a primeira casa, se o meu número é natural, essa primeira casa não pode ser 0. Então, eu não posso usar na primeira posição nem o 0, nem o 2. Então, não me sobram 9 possibilidades. Me sobra 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer, me sobram 8 possibilidades aqui. E aí me gera um impasse, né? Quer dizer, na primeira opção vão ser 9 possibilidades ou vão ser 8 possibilidades? E aí eu percebo que essa quantidade de possibilidades depende do número que ocupa a última casa aqui, ó. Se for o 0, eu tenho uma quantidade, se for um outro número par, eu tenho uma outra quantidade. Isso vai significar que eu não consigo resolver esse problema de uma vez só. Eu vou ter que dividir esse problema em 2 casos. Então, na verdade, eu vou ter que pegar esse meu probleminha e dividir em 2 casos. Quais são os 2 casos, professor? Vamos lá. Então, a gente vai ter que dividi-lo. Um caso, a gente vai fixar o 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro caso. No primeiro caso, eu vou fixar o 0 na última posição. Então, como eu vou deixar o 0 fixo, essa última posição vai ter uma possibilidade só, que é o 0, certo? E aí eu não uso mais o 0 no meu problema, já que eu não posso mais repetir algarismo. Então, para a primeira posição, eu vou ter do 1 ao 9, quer dizer, 9 possibilidades. Dessas 9 possibilidades, vamos supor que o 2 foi o que ficou lá. Então, vai me sobrar para a próxima casa o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Quer dizer, 8 possibilidades. E aí, para esse primeiro caso, eu teria 9 vezes 8 vezes 1, que são 72 possibilidades, certo? No segundo caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Todos os números pares terminando com 0 eu já fiz. Então, agora, na minha última casa, não fica mais o 0, porque o 0, todas as possibilidades terminando com 0 eu fiz no caso acima. Então agora só pode ser o 2, o 4, o 6 ou o 8, beleza? Então significa dizer o seguinte, ó, que dessas 4 possibilidades que eu tenho, uma vai ficar. Vamos supor que ficou o 2. Se ficou o 2 sai, eu não posso mais usar o 2. E aí, para a primeira casa, eu tenho que lembrar que eu não posso usar o 0 na primeira casa, nem porque eu não posso começar um número de 3 algarismos com 0, não posso usar o 2 porque foi ele que ficou fixado na minha última posição aqui, ó. Então vai sobrar para mim o número 1, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então me sobra para essa primeira posição 8 dígitos, 8 algarismos. E para a próxima, professor? Para a próxima posição, o que muda? Desses 8, vamos supor que o 6 tenha ficado. Então, se o 6 ficou, o 2 eu já usei, o 6 eu já usei também, não vou poder usar mais eles dois. Agora, o 0,
que só não podia na primeira posição e que eu ainda não usei ele nas outras casas aqui, ó, eu vou poder repeti-lo. Então, no lugar de me sobrar 7 opções, me sobram 8 novamente. Por que 8 novamente? São as 7 opções que eu teria, que é o número 1, o 3, o 4, o 5, o 7, o 8 e o 9. São essas 7 opções, mais o 0 que não podia e agora pode. Então, eu vou ter 8 vezes 8, que é 64. 64 vezes 4, que é 256, tá? Então, eu tenho 72 possibilidades para o primeiro caso e 256 possibilidades para o segundo caso. E o que é que eu faço com esses números, professor? Ora, a gente vai somar essas opções, certo? Como eu dividi ele em casos, quer dizer, e o seu número par termina com 0, ou termina com 2, 4, 6 ou 8, né? A gente acaba somando esses números. Lembre que o conectivo ou, na quebra de casos, indica a soma dos elementos, tá? Dos termos. Então, eu vou somar o 72 mais o 256. Beleza? 72 com 256 vai dar 8, vai dar 12, vai 1 e 3. 328 possibilidades. Beleza? Questão 4, galera. 4 sinaleiros alinhados, dispondo de lâmpadas de cores verde, amarela e vermelha cada um, nunca podem estar apagados nem utilizar mais de uma cor ao mesmo tempo. Cada sinal é formado por um conjunto dos 4 sinaleiros. Nessas condições, quantos sinais podem ser emitidos? Tá? Bom, nesse probleminha, o que você tem que perceber é o seguinte, ó, eu tenho 4 sinaleiros desse tipo aqui, tá certo? Em que ele diz que eles nunca podem estar com as 3 lâmpadas apagadas, nem pode ter mais de uma lâmpada acesa num único sinaleiro, tá? Então não posso ter um sinaleiro com a luz vermelha e verde acesa ao mesmo tempo. Vai ser uma cor por cada sinaleiro, beleza? E aí cada conjunto formado pelos 4 sinaleiros me dá um sinal. E aí ele quer saber quantos sinais eu posso emitir. Por exemplo, ó, isso aqui seria um sinal que esses sinaleiros poderiam emitir, tá certo? Ó, o primeiro sinaleiro é vermelho, o segundo verde, o terceiro amarelo e o quarto vermelho. Então isso é um sinal que pode ser emitido, tá? Outra possibilidade aqui, ó, seria essa. Você tem um sinaleiro, o primeiro vermelho, o segundo amarelo, o terceiro, o segundo amarelo, o terceiro verde e o quarto vermelho. Isso aqui, ó, é um sinal, isso aqui é outro sinal, e aí por diante, tá? Ele quer saber quantos sinais desse eu posso criar. Então, se você perceber, o seu problema consiste em 4 etapas, onde em cada etapa você vai escolher uma cor para ocupar aquele sinaleiro, né? Uma cor para ser emitida por aquele sinaleiro. Então, note que para o primeiro sinaleiro, eu tenho 3 cores possíveis, que é ou vermelho, ou verde, ou amarelo. Para o segundo sinaleiro, eu vou ter 3 cores possíveis também, ou eu vou escolher a verde, ou a vermelha, ou a amarela, e assim por diante. Para o próximo sinaleiro, são 3 cores possíveis, e para o último sinaleiro, 3 cores possíveis também. Note que a gente pode repetir cor, né? O que não pode acontecer é um sinaleiro estar totalmente apagado ou emitir ele 2 cores ao mesmo tempo. Isso não dá. Então, o total de possibilidades, ó, pelo PFC, é só você multiplicar aqui, dividir o meu problema em etapas, via as possibilidades de cada etapa, depois é só multiplicar isso aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. Então significa que eu posso emitir 81 sinais diferentes fazendo a combinação das cores desse sinaleiro aí. Beleza? Questão 5, galerinha, vamos lá? Um turista em férias no Brasil deseja fazer uma viagem da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. Para ir da cidade A à cidade B, existem 4 rodovias e 2 ferrovias. Para ir da cidade B à cidade C, existem 2 rodovias e 3 ferrovias. O número de opções diferentes que o turista tem para fazer essa viagem, utilizando obrigatoriamente rodovia e ferrovia em qualquer ordem, é... Então veja só, o que ele diz para mim aí é que
o meu jovem, o turista, ele vai fazer uma viagem que ele quer ir de uma cidade A para uma cidade C, necessariamente passando pela cidade B. Diz ainda que para ir de A para B, ele pode usar, ele tem à disposição dele 4 rodovias e 2 ferrovias. Então, para ir de A para B, ele tem 4 rodovias à disposição dele e 2 ferrovias. Quando ele vai de B para C, para ir de B para C, existem 2 rodovias e 3 ferrovias. Então, existem 2 rodovias e 3 ferrovias, certo? O número de opções diferentes dele fazer essa viagem é usando obrigatoriamente rodovia e ferrovia em qualquer ordem. O que ele quer dizer aí é que o nosso jovem ele vai ter que usar num trecho carro e num outro trem, ou então num trecho trem e no outro carro. O que ele não pode fazer é usar carro nos 2 trechos da viagem, nem trem nos 2 trechos da viagem. Então já está claro aí que eu vou ter que dividir esse probleminha em 2 partes. Na primeira parte, por exemplo, o nosso amigo ele vai usar trem e carro. E na segunda parte, ele usaria carro e trem. O que ele não pode fazer é usar carro e carro ou trem e trem. Beleza? Então, numa primeira opção, ele pode ir de trem e depois de carro. Numa segunda opção, ele pode ir de carro e depois de trem. Então, quantas possibilidades tem desse turista fazer essa viagem utilizando essa primeira opção aqui? Ora, o primeiro trecho, ele diz que são 2 opções de trem. E no segundo trecho, como eu tenho que usar carro, eu tenho 2 opções de carro também. Então, vai me dar um total de 2 vezes 2, 4. Beleza? Se eu for usar a segunda opção, na segunda opção, o cara diz que o turista tem à disposição dele, se ele vai de carro, né, ele tem 4 rodovias à disposição dele. Então, ele tem 4 opções aqui. E no segundo trecho, como ele tem que usar trem, então no segundo trecho, são 3 ferrovias à disposição dele. Beleza? Então, eu teria aqui 4 vezes 3, me daria um total de 12 opções. E aí, o que é que eu faço com esse 4 e com esse 12, professor? Somo ou multiplico? Então, lembre que você quebrou o seu problema em 2 partes, né? E aí, o turista, ele vai de trem e carro, ou ele vai de carro e trem. E a gente já viu que o ou é o princípio aditivo, certo? Então, eu somo 4 e 12, eu teria, então, 16 possibilidades no total, que seria a minha letra B de bola. Belezinha? Problema 6, pessoal. Um fenômeno raro em termos de data ocorreu às 20 horas e 20 minutos do dia 20 de fevereiro de 2002. No caso, 2002 e 2002 formam uma sequência de algarismos que permanece inalterada, se reescrita de trás para frente. A isso denominamos capíqua. Então, capíqua seria um número que quando eu leio esse número na ordem normal dele, natural, ou na ordem invertida, o número não se altera. Isso é uma capíqua. Então, por exemplo, como ele fala aí em capíquas, eu vou ter aqui, por exemplo, o 121. É uma capíqua de 3 algarismos. O 323 é uma capíqua de 3 algarismos. Né? Uma capíqua de 4 algarismos. 323 apagou. 4.224 é uma capíqua de 4 algarismos. Beleza? Então ele diz, desconsiderando as capíquas começadas por 0, a quantidade de capíquas formadas por 5 algarismos, não necessariamente diferentes, Então ele quer saber quantas capíquas de 5 algarismos que não começam por 0 eu posso formar. Então vamos pensar primeiro em algumas capíquas de 5 algarismos aqui, certo? Então uma capícula de 5 algarismos aqui seria, por exemplo, 31.413, é um exemplo. Outro exemplo de capícula de 5 algarismos,
27.772. É uma capícua de 5 algarismos. Tá? E aí, se você começar a olhar, você vai perceber o seguinte. Ó, numa capícua, o primeiro número vai ser igual ao último, o segundo vai ser igual ao penúltimo. O primeiro número vai ser igual ao último, o segundo vai ser igual ao penúltimo. Esse do meio aqui, ó, pouco importa, porque ele não vai alterar a capícua formada. Ele não vai, esse número pode ser qualquer dígito que o número formado não vai deixar de ser capícua, certo? Se eu ler nesse sentido ou no sentido inverso, não vai se alterar, beleza? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Capícua de 5 dígitos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro dígito não pode começar por 0, então existe uma restrição para cá, ó, então eu vou começar por aí. Não pode começar com 0, então quais são os algarismos que estão à minha disposição? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho todos esses dígitos à minha disposição, lembrando que o primeiro não vai poder ser 0. Então, o primeiro não vai poder ser 0. Eu vou ter do 1 ao 9, que vão me dar 9 possibilidades. E aí, pela própria definição de capícua, eu já sei que o último dígito é a repetição do primeiro, certo? É a repetição do primeiro. Então, das 9 possibilidades, uma vai ter que ocupar essa posição. E esse dígito que ocupar essa posição, necessariamente, tem que ser repetido lá no final. Então, aqui no final, eu não tenho opção de escolha. Eu só repito o dígito que deu na primeira casa. Então, para ele, eu só vou ter uma possibilidade. Para a segunda casa, eu vou ter, como eu, na capícula eu posso repetir algarismo, então para a segunda casa eu vou ter todos as 9 opções que eu tive para a primeira casa, mais o 0 que não podia, só para a primeira casa, mas agora pode. Então eu passo até agora, ó, 10 possibilidades. As mesmas 9 anteriores, mais o 0, que não estava valendo para a primeira casa, mas a partir da segunda ele pode. E aí, de novo, ó, pela própria definição de capícula, eu sei que o número que der na segunda posição vai se repetir aqui na penúltima posição. Então aqui eu só tenho uma possibilidade, que é a repetição que der do segundo dígito aqui, beleza? E aí, para o terceiro dígito, pode ser qualquer um dos 10. Ó, eu tenho todas as 10 possibilidades anteriores, já que na capícula eu posso repetir número, então eu tenho mais 10 possibilidades. O total, então, seria 9 vezes 10 vezes 10 vezes 1 vezes 1, o que vai me dar 900 dígitos, ou melhor, 900 números possíveis, 900 capículas de 5 algarismos, não começando por 0. Beleza? Letra C, galera. Gente, espero que tenha dado para compreender um pouquinho. A gente fez exercícios um pouco mais complexos. São exercícios que estão na nossa lista de exercício, tá? Então, fica o meu alerta para vocês praticarem bastante. A análise combinatória requer muita atenção, requer muito exercício, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço. Valeu!